Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra. Estamos aqui mais uma vez para crescer. Estamos aprendendo na história de Gênesis, no livro de Gênesis, a história de Abraão. É uma história linda, é uma história de fé, é uma história de perseverança, é uma história da grandeza de Deus a um amigo fiel que foi Abraão. Vamos ser fiel a Deus, vamos acreditar nas nossas promessas, vamos esperar no Senhor, porque Ele é tremendo. Se você vai ver pela manhã, bom dia, se for à tarde, boa tarde, se for à noite, boa noite. Mas o importante é que a gente aprenda, que a gente cresça mais e mais na graça do Senhor, amém? Se você vai ver pela manhã, escuta com atenção, ou à tarde, ou à noite. Mas presta bem atenção, porque Jesus tem uma palavra linda para mim e para você hoje. Qual é o título? Vigiar é a primeira regra do crente. A gente vai ver aqui no capítulo 20, de 1 ao 18, que teve um momento que Abraão não vigiou, porque era humano como eu e você. Mas a palavra hoje é para eu e você vigiar. Vigiar é a primeira regra do crente. A Bíblia manda vigiar para depois orar, não é assim? Então vamos vigiar e vamos orar e ficar atento para errar menos, amém? Gênesis 20, de 1 ao 18. Partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Veja que Abraão mentiu, com medo de ser morto. Ele não vigiou. Quantas vezes eu e você tomamos atitude inesperada? Falamos demais ou achamos que é de um jeito e não é. Aqui Abraão mentiu, para que ele não fosse morto. Mas Abraão não pensou nas consequências. E nós temos que pensar nas consequências, né? Temos que vigiar. Por isso que a mensagem de hoje, o título é Vigiar é a primeira regra do crente. Porque quando não vigiamos, muitas vezes vem consequência. E botamos a culpa no diabo. Não é culpa, o inimigo está furioso, não. A gente tem que ser honesto conosco e com Jesus e com Deus, para ver quando erramos e pedir socorro a Deus para nos orientar, para consertar nossos erros. Não é verdade? Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse: Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Deus foi tão bom, tão misericordioso, que fez o rei sonhar que aquela mulher tinha um marido. Sabe por quê? Porque Abraão era fiel a Deus, porque Abraão orava. Deu aquele vacilo, errou, mas Abraão era fiel. O importante é estar sempre buscando o Senhor. O importante é estar lendo a palavra, é louvar, é jejuar, porque nos nossos erros o Senhor entra. Nos nossos erros o Senhor dá livramento. Nos nossos erros Ele cria situações para nos dar livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse o Senhor: matarás também uma nação justa? Aí Abimeleque perguntou a Jesus, a Deus: tu matarás uma nação justa? Né? Porque ele não sabia que era esposa de Abraão. Mas Deus é tão lindo que ele chegou na hora certa. Abimeleque não tinha transado com Sara ainda. Deus sabe dar livramento. Só eu e você está na porta. Até quando erramos, sem querer, pensando em acertar, o nosso Deus conhece nossos erros, nossas fragilidades. Então, se você errou sem pensar, se você adiantou-se, vá orar e louvar, vá buscar a face de Deus, vá ler a palavra, vá jejuar. Porque do jeito que Ele deu livramento a Sara e a Abraão, de um pecado, Ele dá a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor. Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. Abimeleque disse, Senhor, tu vai matar uma nação justa? Porque ele me disse que era irmão dela, ela também disse que era irmã dele. Você está vendo o que o erro traz? Mas Deus foi tão bom, tão tremendo, que chegou na hora certa. Então, para evitar tanto erro nas nossas vidas, vamos vigiar primeiro.
É a regra do crente. Ele não diz assim, vigiar para depois orar. Então, a gente vigiando, erramos menos. Mas até quando a gente erra, mas quando a gente sempre luta para ser fiel, Deus dá livramento. Porque Sara errou, Abraão errou, mas o Senhor conhecia o coração deles, o medo. Conhecia a adoração deles ao Senhor. Deus conhece a mim e a ti. Se alguém está julgando ou atacando, mas Deus conhece o nosso caráter. Ele nos justifica, Ele nos honra, Ele nos dá livramento. Aleluia. E disse-lhe Deus em sonho, bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te permiti tocá-la. Por isso não te permiti tocá-la. Uma coisa que me chama a atenção é que o Senhor diz em sonho a Abimeleque, bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso. O Senhor gosta de verdade. O Senhor gosta de sinceridade. Porque Abimeleque, quando disse, eles disseram que era irmão, eu não tenho culpa. O Senhor falou na sinceridade do teu coração. Se você errou, fale sinceramente com Deus. Peça ajuda, mas mostre o seu pecado. Porque aquele que confessa e deixa, Deus é tremendo para fazer coisas lindas e maravilhosas na minha e na tua vida. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Veja que coisa linda, né? Deus disse, restitui ela a ele, porque ele é profeta, ele vai orar por ti. Agora, se tu não restituir, eu vou entrar em ação. Quando a gente ora, Deus restitui. Quando a gente ora, Deus dá livramentos nossos. Quando a gente ora, Deus faz coisas tremendas. Ele traz à existência o que não existe, o que não é, Ele faz ser. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu, você pensa ou imagina. Ele disse, dai, entrega a esposa ao marido dela. Agora, se tu não entregar, morrerás. Sabe que certamente morrerá tu e tudo que é teu. Porque Deus cuida do seu. E ninguém mexe com a gente para ficar impune. Não porque somos melhor do que ninguém, não. Mas quando a gente é fiel a Deus, quando a gente luta para fazer o melhor, quando o Senhor conhece nosso em verdade no coração, Ele age, Ele dá livramento. Se você está passando por uma situação difícil porque errou, mas você está clamando, buscando, pedindo perdão a Deus, Ele vai chegar. Porque Ele chegou na vida de Abraão e Sara. Porque Deus é santo. Ele conhece todos os erros nossos, mas Ele conhece também quando a gente erra querendo acertar. Louvado seja o nome do Senhor. Levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles homens. Veja que coisa linda. O rei chamou todos da sua casa e contou o que tinha sonhado. Deus sabe mostrar a verdade. Deus vai lá no outro lado onde você não vai, para justificar e dar livramento a mim e a você. Deus é o Deus de perto e de longe, como diz Jeremias 23, 23. Portanto, fique na posição de serva e de servo, porque todos ali souberam o que estava acontecendo, porque Deus sabe agir. Louvado seja o nome do Senhor. Então chamou Abimeleque e Abraão e disse, que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim, sobre o meu reino, tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. O que eu acho interessante é que um rei naquela época mataria alguém por erro. Mas ele não matou, ele só disse, por que fizeste isso? Porque Deus já tinha falado com ele. Então Deus cuida de mim e de você. Alguém pode até tentar fazer o mal a ti, mas não faz não, porque você tem dono. Aleluia. Disse mais Abimeleque a Abraão, que tem visto para fazer tal coisa? Ele disse, por que você fez isso? A gente ia morrer. Deus ia entrar com providência nas nossas vidas. Eu não sabia que era sua irmã, sua esposa. E disse a Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Mas Abraão também foi verdadeiro. Ele disse o porquê mentiu, porque achou que ele não temia a Deus. Seja verdadeiro. O que é que a palavra diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É com a verdade que Deus dá livramento. É com a verdade que as bênçãos chegam. É com a verdade que Deus age por mim e por você. Amém?
E na verdade, ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Eu não amei a irmã, era só irmã por parte de pai. Hoje não pode, mas naquela época poderia se casar. Ele não mentiu totalmente. Olha que coisa linda é você andar com a verdade, não é verdade? Aleluia. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta graça que me farás em todo lugar, aonde chegarmos. Disse de mim: é meu irmão. Veja que ele errou, porque ele disse ao rei que disse a Sara: onde a gente chegar, tu disse que eu sou teu irmão. Não era para fazer isso. Mas às vezes o medo nos assusta. Às vezes o medo nos impede de falar a verdade. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que ande com a verdade, porque Ele não tem um culpado por inocente. Então eu e você, independente de qualquer situação, é a verdade que honra, é a verdade que abençoa, é a verdade que vem os livramentos. Amém? Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, servos e servas, e os deu a Abraão e restituiu Sara, sua mulher. Além dele receber sua esposa de volta, ainda recebeu presentes. Porque Deus sabe honrar, porque Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é a causa de eu e você não ser consumido nem consumida. Ele é tão bom que ele diz: seja fiel no pouco, que eu te colocarei no muito. Ele sabia a fidelidade de Abraão e Sara, por isso que ele agiu de forma tão linda, ainda saíram com presente. Olha que Deus lindo. Como ele cuidou de Sara e de Abraão, ele cuida de mim e de você. Pode ter certeza disso. Agora não esqueça, vigie. É a primeira regra do crente, é vigiar, para depois orar. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde for bom aos teus olhos. Veja, ainda deu a terra para eles habitar, para trabalhar, para colher. Deus é lindo. Aquele homem que ele achou que ia fazer o mal, que ia ficar com a esposa dele, Deus transformou maldição em bênção. Não é assim que a palavra diz? Então aquela maldição, aquele desgosto, aquele problema na tua vida e na minha, Deus é especialista. É só orar, jejuar, ler a palavra e ficar na porta. E Ele transforma a maldição em bênção para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Sara disse: vê que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e está advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Quando Abraão orou, Deus restituiu a família do rei. Deus deu vitória ao rei. Você está vendo como é lindo ter aliança com Deus? Seja fiel no pouco e Deus te coloca no muito. Naquela situação todinha, Abraão orou e Deus abençoou o rei e toda a família e restituiu e tirou a esterilidade, porque Deus é fiel. Deus vela pela sua palavra. Ele vela na minha vida e vela na tua. É só esperar e crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se assuste não. Agora, a sua primeira regra é andar com a verdade e principalmente vigiar. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as mares da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O Senhor tinha fechado a madre, por conta do pecado. Aí você diz assim: sim, mas quem pecou foi Abraão. Abraão mentiu e Sara também. É verdade. Mas só que Abraão mentiu com medo, porque era normal o rei, se a mulher fosse bonita, pegar para ele. E se descobrisse que ali era marido, mandava matar. Olha que coisa terrível. Mas Deus é tão fiel, Deus é tão misericordioso, Deus é tão tremendo, Deus é tão poderoso, que Ele faz coisas lindas, mesmo no nosso medo, mesmo a gente com pavor. Ele traz à existência o que não existe, para dar milagre e livramento. Então Deus é fiel, para fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Lembre-se do título: vigiar é a primeira regra do crente. Olha o que diz aqui em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Foi o que aconteceu com Abraão. Ele mentiu, porque o espírito estava pronto, mas a carne estava fraca, com medo de morrer, com medo que o rei matasse ele por conta de Sara. Mas o Senhor, conhecendo a fidelidade, conhecendo como Abraão era servo fiel a ele, o Senhor deu livramento. Então é muito importante a gente ser fiel. É muito importante a gente estar na peleja. É muito importante a gente estar buscando a face do Senhor. Porque quando as lutas vêm, o livramento vem. Aqui em Salmo 107, verso 6 diz: E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. Eu acredito que Abraão estava clamando, estava pedindo socorro a Deus. E Deus deu vitória. E comigo e com você não vai ser diferente. Mas o segredo é vigiar e depois orar. Porque Deus é fiel para fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Outra forma da gente vigiar, diz aqui em Salmo 141, verso 3. Oração para preservação no meio da tentação. No meio da tentação, da mentira, do pecado, sabe o que foi que Davi pediu a Deus? 141, 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Na minha outra Bíblia diz, põe uma trave na minha boca, porque a gente também tem que vigiar no que fala. Porque às vezes a gente fala demais, as consequências vêm. Aí depois culpa o adversário, não. A culpa foi minha e sua, que não fechou a boca. Então, uma das coisas que a gente tem que ter cuidado é fechar a boca. Porque se Abraão, no lugar de mentir, se fosse orar, Deus fazia outra situação e dava livramento a ele e a Sara. Amém? Então, não esqueça, vigiar é a primeira regra do crente. Vigia, fica na porta e a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Fique todos com Deus.